Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, importa que o seu dia seja bom. E como ter um dia bom com depressão? Como então sair dessa situação? A live de hoje começou com um pouquinho de atraso, eu peço desculpa para vocês. Nós estávamos, a missão Eis-me aqui, num bate-papo com o missionário. Então, por isso que a gente teve esses minutinhos de atraso aí. Mas agradeço a todos vocês que estão entrando aí. Bênção, filho, Leleco, queridão. Beijo, beijo. E, pessoal, então, a missão Eis-me aqui, mulher, sempre procura trazer para vocês, né, assuntos relevantes, assuntos de relacionamento e assuntos, testemunhos de superação. E hoje a nossa live fala sobre depressão. Cristão tem depressão? Nós temos aí um assunto polêmico, um assunto de extrema importância, ainda mais que a Organização Mundial da Saúde, né? Ela tem falado que o mal do século e a doença onde mais terão adeptos até 2020, já estamos aí, 2021. Então, precisamos saber, precisamos conhecer esta doença. De um lado nós temos os religiosos que afirmam que só tem depressão quem está com a fé abalada. Do outro lado, a ciência que afirma que a depressão não tem cura. Alguns dizem que é só problema espiritual. E os médicos afirmam que é uma doença, sim, com CID e com tratamento e aí. Então, como então nós vamos lidar com isso? Bom, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos estar abertos e estudar mais e aprender mais. Aprofundar o nosso entendimento, tanto na área da ciência, como na área espiritual, sim. Somos um ser que possuímos um corpo, uma alma, mente e um espírito. E tudo isso é junto. Não dá pra gente ficar separando, querer tratar só um, só o outro. Nós somos um ser complexo que precisamos nos entender, nos conhecermos e trabalharmos esse contexto todo, né? E, bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor do que a gente vai estar falando hoje, daqui a pouquinho já vou estar chamando a nossa convidada, que vai estar dando o testemunho dela, um testemunho forte, um testemunho de extrema importância. Peço que você que está nos assistindo, fique conosco até o final, que compartilhe depois e assista e mande para outras pessoas, porque é de extrema importância, um conhecimento relevante para que a gente possa saber mais e salvar vidas, salvar pessoas, almas, vidas. Então, é necessário que a gente entenda que não é uma frescura, e assim como no passado existiam doenças que matavam muitas pessoas e as pessoas eram excluídas porque não tinha conhecimento da doença em si nem do tratamento, a depressão também. E antigamente a lepra, por exemplo, era uma doença que causava repulsa, desconforto, medo, excluía as pessoas da sociedade e matava de uma maneira terrível, né? O leproso ele ia se desmanchando fisicamente e também era abalado emocionalmente. E hoje a lepra, a hanseníase, recebeu este nome, tem tratamento e as pessoas convivem ao nosso redor e as pessoas então podem se relacionar socialmente sem serem excluídas e sem ter abalos, inclusive psicológicos. Precisamos conhecer, precisamos saber para conhecer, nós precisamos estar realmente sempre dispostos a aprender mais. E pensando nisso, é importante trazer informações sobre a origem da depressão. Existem duas possíveis origens, né? Uma ou outra ou as duas. Você sabia que a depressão ela pode ser exógena ou endógena? Como assim? Exógena é de fora para dentro. Como assim? Traumas, grandes estresses, grandes pressões, luto, grandes perdas, situações realmente muito difíceis de lidar, elas causam sim uma tristeza profunda e elas vão abalando o nosso ser. E existe também a origem endógena, que é a origem de dentro para fora.
Ou seja, uma predisposição genética, às vezes um desencadeamento físico, como uma falta de serotonina, um mau funcionamento nos neurotransmissores, e isso tudo o nosso corpo, de alguma maneira, então vai estar sentindo sintomas e a gente precisa tratar, a gente precisa conhecer, a gente precisa, então, falar sobre depressão. E, então, a nossa convidada, a Rose Claire, vai estar trazendo a sua experiência, o seu relato. E vamos estar fazendo perguntas para ela. Ela vai estar, então, falando para a gente como é que foi. Porque, assim como a medicina diz que não tem cura, existe tratamento. E a gente acredita, né, Rose? Em Deus, e a gente sabe que a fé pode abalar tudo e tem como a gente tratar. E eu estou muito feliz que está aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ser uma voz nesse tempo onde realmente as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer, a gente precisa quebrar esses estereótipos, esses preconceitos, essa ignorância, e eu não falo no sentido para machucar ou pejorativo, para ofender, é no fato de ignorar um conhecimento. Quando a gente ignora parte do conhecimento, a gente só sabe um pouquinho, e aquilo ali às vezes não é, muitas vezes no caso da depressão, não é o suficiente. Então tu é uma mulher assim, ó, extremamente corajosa, pioneira, porque para estar falando sobre depressão nos dias de hoje, onde muitas pessoas têm uma visão ainda, como lá na antiguidade, sobre a lepra, né, onde era muito mais fácil a gente pegar, tu tem lepra? Então toma, vai, vaza, sai daqui de perto. E não enfrentar. Então hoje, tu estar aqui, ser uma voz, né, enfrentar e falar sobre isso é algo muito, muito, muito lindo, é algo onde eu me emociono, onde eu fico muito feliz, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que depois vão entrar em contato, vão fazer pergunta, e sempre vai ter alguém que ou está passando, ou conhece alguém que está passando, e não sabe como lidar com isso. Porque é uma doença realmente diferente de uma diabetes, é diferente de uma hipertensão, né? Onde tu vê ali o sintoma, é isso, pá, dá o remédio tal, já conhece, é assim. Depressão não. A gente precisa ficar primeiro observando e conhecer os estágios, né? Porque de leve pode ir para moderada, e de moderada pode ir para grave, e realmente pode ser fatal, né? Onde o suicídio é o final de uma depressão grave, e a gente precisa conhecer. Rose, para as pessoas te conhecerem, para saber um pouco da tua história, eu vou pedir para te contar situações onde tu tenha passado por essa situação aí exógena, né, de situações ao longo da tua vida, que pode sim. Para as pessoas se identificarem. Muitas pessoas podem olhar a tua história e dizer, puxa vida, eu estou me vendo ali, eu conheço alguém assim, eu preciso saber mais sobre isso. Então, te apresento, fala, a palavra é tua. Vamos lá. Tati, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Estou bastante nervosa, porque eu confesso que é a primeira vez assim que eu vou falar, vou testemunhar do que aconteceu comigo, né? E isso me deixou bem tensa, bem nervosa. Já falei várias vezes no particular para várias pessoas, pela misericórdia de Deus, já pude ajudar outras pessoas, né? Mas, assim, de falar mesmo em público, assim, é a primeira vez, tá? Apesar de eu só estar te enxergando tu, eu sei que tem várias amigas, pessoas conhecidas que estão aí. A minha voz tá boa? Tá tudo legal? Tá ótimo, para mim tá bom. Para vocês aí, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Se tiver que aumentar volume, diminuir volume, a gente vai ajeitando para a gente poder, então, ficar, né, com a melhor qualidade possível. Lembrando, pessoal, essa live, ela vai ser salva, para vocês poderem depois compartilhar esse conhecimento. Vocês podem depois fazer perguntas para que a gente possa fazer uma segunda live. Porque é um assunto, sim, de grande necessidade. Né? Eu não digo assim só de curiosidade, a nível de conhecimento. Não, é uma necessidade de saúde, uma necessidade espiritual, uma necessidade extremamente importante mesmo. Então, a gente quer que vocês façam perguntas, tanto aqui durante a live como depois, né, nos comentários lá, e depois vai ser um resumo dessa live, assim, tirando essas partes técnicas, vai lá pro canal do YouTube, onde eu vou pedir para vocês acessarem, né, o canal lá, Tatiana, Sheik, Antônio Domingues, para vocês estarem também acompanhando outras lives que foram resumidas. Valeu, Preta, ela nos disse que tá tudo ok o som,
Então, a gente pode começar aí. Obrigada, Elias. Não tem como eu tirar esses comentários daqui para mim não ver? Que tá bem na frente do meu rosto? Eu vou tentar aqui, eu nunca fiz isso. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, mas então não tira. Deixa assim, não mexe. Deixa assim, porque eu que sou meio assim. Então tá, pessoal. Eu me chamo Rosicléia, eu sou casada, sou mãe de um filho de 27 anos, sou casada já há 16 anos, 43 anos já disse, né? Fazem exatamente 15 anos que eu me converti. E que mais? Eu sou cristã evangélica, né? E sou uma mulher, assim, eu não sou tímida, tá? Mas, assim, eu tô muito nervosa. Eu acho que o fato de... Eu consigo me expressar geralmente com as pessoas assim, mas o fato de saber que tem várias pessoas aí tá me deixando bem nervosa. Mas vocês vão me ajudando aí, a Tati vai me ajudar, né? Assim, eu cresci num lar um pouco turbulento, porque tinha muito contato com álcool, meu lar, né, na infância. Eu passei por meus pais passaram por uma separação, eu era muito jovem, estava iniciando a minha adolescência. Nessa época eu achava que até seria bom, porque eu queria já ter uma liberdade, morava num lugar muito simples, numa vila, né? Onde eu fui muito feliz lá como jovem, tenho amigas até hoje, acredito que tem amigas aí me assistindo. Neste lugar, perdi muitos amigos lá já por causa do tráfico, por causa de droga, enfim. Hoje mantenho amizades desse tempo ainda. Mas naquele tempo ali, a minha casa era uma casa muito abalada, tá? A gente não tinha muito amor assim em casa, entre pai, mãe, irmãos, assim. Acho que mais meu e meus irmãos. E pai e mãe sempre muito no distúrbio por causa da bebida, do alcoolismo mesmo, né? Enfim, daí meus pais se divorciaram. Com 16 anos eu fui mãe solteira, né? Porque não tive a presença do pai do lado, né? Que é o meu filho hoje. Isso tudo me fez assim amadurecer muito rápido. Porque tu pensa, eu tinha 16 anos, eu já não tinha uma estrutura de mãe e pai ali junto, de família, né, construída. Isso fez assim eu ter que amadurecer, crescer mesmo. Bora lá, tem que trabalhar, tem que sustentar esse guri, mesmo sem entender muita coisa, mas eu sabia que eu amava ele, que ele precisava de mim e que eu tinha que dar o melhor para ele, né? Eu tinha que ser uma mãe para ele, que eu não sabia ser, mas eu ia aprender. E foi então. Trabalhei nos primeiros anos de vida do meu filho, trabalhei em casa de família. Quando eu tinha 18 anos, daí eu não tinha nem concluído o meu primeiro grau ainda, porque quando eu engravidei, eu estava terminando o 7º ano. E eu fui a primeira aluna na escola, lá na escola Gilberto Jorge, a engravidar, né? E deixa eu pegar o foco. O meu marido disse que é para mim respirar, para não falar muito. É isso, toma um golinho d'água aí, mas só ressaltando que gravidez na adolescência há mais de 20 anos atrás é bem diferente de hoje, né? Ah, com certeza, com certeza. E essa gravidez, eu engordei muito e fiquei... Enfim, foi bem complicada a minha gestação também, por falta por sobrepeso. Eu engordei 30 quilos, né? Isso tudo já mexe com a gente, porque uma adolescente com 30 quilos acima, né? Eu sempre me achei uma moça muito bonita, né? E daí fiquei muito gorda. Ai, obrigada, aquela coisa toda, né? Enfim, com 18 anos, abriu uma oportunidade para mim de eu trabalhar num shopping. Nossa, eu não tinha nem roupa para ir trabalhar nesse shopping. Eu me lembro que eu investi em algumas coisas na roupa da minha mãe, assim, para poder trabalhar, porque eu nunca tinha visto um lugar tão bonito assim, pintado, né? E nessa loja que eu fui trabalhar com 18 anos, meu filho tinha 2 aninhos de idade já. Ali eu fiquei 9 anos nessa loja. Então ali eu aprendi tudo que eu podia aprender. Ali eu tive mestres, assim, que me ensinaram muito. Pessoas ali, um casal, o seu Jaime, a dona Elaine, o seu Jaime hoje não está mais aqui, que me ensinaram, assim, me forjaram muito, sabe? Meu caráter como pessoa também. Eles eram pessoas muito boas, que ajudavam muito outras pessoas, e isso tudo, assim, me estimulou muito. E ali eu descobri que eu tinha um talento para venda, né? Quem me conhece sabe, né? Então ali eu descobri esse talento.
Pois então, fiquei ali todo esse tempo, com 27 anos, aí o Lohan meu filho já estava com 12 anos, eu conheci Jesus. Tá? Comecei a frequentar uma igreja evangélica e ali eu tinha o vício ainda do cigarro, eu consumia muito álcool, né? Por causa das festas e algumas outras coisas a mais. Mas não vem ao caso. Isso fica para um outro testemunho, uma outra que eu conto detalhes da minha conversão, enfim. Minha conversão foi linda, né? Eu acho que toda conversão é linda, independente dela. Quando tu tem um encontro com Jesus, a tua vida, o teu ser se transforma, né? Então, foi algo assim que foi lindo, né? E ali o Senhor me libertou do cigarro, logo eu parei de fumar e disse, Deus, se o Senhor existe, então se o Senhor quer que eu entre para essa igreja, que eu, né? Aquela coisa toda, eu quero parar de fumar, mas tem que ser sem sofrimento. E ali eu botei uma carteira de cigarro dentro da minha gaveta e ficou. Eu digo, eu não vou jogar fora. E nunca mais fumei, né? Foi uma coisa assim linda, né? E nesse ano mesmo que eu me converti, eu já estava me relacionando com meu marido já fazia 1 ano, né? Então a gente casou e ele veio junto comigo, né? Ele se reconciliou e nós fomos para a igreja. Nossas idas e vindas assim para nossa ida para a igreja, nós sempre fomos muito envolvidos com a obra, com o reino. Com o reino. Então, a primeira coisa desse sistema é quando E como nós somos pessoas muito proativas, nós queremos estar fazendo, a gente quer estar sempre envolvido, quem me conhece sabe, né, que eu gosto de estar aqui, que tá ali. Eu peguei tudo isso, sabe, Tati? A gente começou a se envolver muito cedo, com muitas coisas. Achando que, na verdade, um pouco na ignorância, mas achando que tudo aquilo ali que a gente fazia, a nossa intenção era que fosse para o Senhor. Mas, na verdade, a gente estava fazendo para agradar pessoas, né? Porque, às vezes tu vai com muita sede, assim, tu não tem condições de estar ali naquele momento ainda. Eu não tinha condições de estar ali ainda. Eu tinha muitas feridas, muitas coisas para ser tratada ainda na minha vida. Eu tinha muito que conhecer desse Jesus lindo, que eu tinha aceitado, que eu estava seguindo. E eu entrei dentro de um sistema que me judiou bastante. E eu acredito, assim, que muito do processo que eu passei da minha doença, se eu fosse mais madura, se eu tivesse mais madura espiritualmente, eu teria identificado, teria visto outros recursos. Não sei se eu estou sendo clara também. Acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, na verdade, a gente não falou ainda, por exemplo, dos sintomas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar ali, mas as pessoas estão entendendo que tu estavas ativa no ministério, tu já estavas, então, se doando, trabalhando, servindo, dando o teu melhor e com comunhão com Deus. Porque para ti estar servindo, para ti estar ativo no ministério, até para quem não é evangélico e está aí nos ouvindo, né, dentro de uma igreja evangélica, para te estar servindo, existe um pré-requisito de tu ter, então, aceitado Jesus, de tu ter ser batizado, de tu ter comunhão, de tu fazer devocional, de tu ler a Bíblia, de tu ter um tempo de oração. Então, tudo isso é comunhão com o Senhor, é uma caminhada com Deus. Então, existe esse tempo com Deus que nos fortalece a nossa fé. E é importante a gente falar isso para as pessoas que vão estar ouvindo depois entenderem, né, que tu era uma cristã ativa. Porque a gente sabe que existem, né, os cristãos que até mesmo se apresentam muitas vezes, eu sou cristão, mas não praticante. E não era o caso, tu era uma cristã praticante que estava ali servindo, tá? Só para deixar claro. Então vamos lá. Pode continuar. Nesse período meu de conversão, a minha vida, né, eu me casei, né? Eu e meu esposo na igreja, bem ativos, né? Meu filho junto nesse período. Eu montei um negócio para mim, né? Eu comecei a vender roupas e comecei a trabalhar nisso. Em casa, eu era sacoleira, enfim, né? Comecei vendendo lingerie, depois comecei a vender roupa e o negócio foi pegando uma forma. Eu nunca almejei ter uma loja, nunca quis ter uma loja, mas quando eu vi, eu já estava dentro de uma loja linda. Uma boutique muito bonita.
a Deus me deu o melhor. Era uma boutique, todo mundo dizia, uma boutique, eu nem via como uma boutique, mas era uma boutique. E ali naquele lugar, ali eu conheci muitas pessoas e foram 7 anos de loja, mais 3 anos, foram 10 anos no total, assim, né? Vendendo, né? Ô, Rose, só um comentário ali, ó, que a Vanessa escreveu, ó, que mesmo com feridas, tu conseguia curar outras pessoas. Para as pessoas entenderem que tu já estavas ali, né, naquele momento de sofrimento, começando algumas questões, né, dos sintomas da depressão, mas tu estavas ajudando e auxiliando outras pessoas, porque tu estava servindo, dando o teu melhor, só pra gente frisar isso, ok. Fala daquela loja linda, daquela boutique, vamos lá. E nesse período da loja eu fui muito próspera, sabe? Falando financeiramente, sabe, Tati? Sim. Então ali a gente conseguiu, porque quando eu comecei a vender roupa, eu morava na vila, né? No meio da vila mesmo, assim, quem já veio de lugares mais simples sabe como é que é. E dali nós conseguimos comprar nossa primeira casa própria, nosso primeiro carro zero. Então, a nossa vida, o nosso padrão de vida mudou bastante, assim. Nós não ficamos ricos, não é isso. Mas para quem está lá num grau de pobreza, assim, que vive com muito pouco, nós começamos a ter mais, sabe? Nunca ostentamos nada, foi tudo dentro do limite. Mas nós crescemos, o nosso padrão de vida subiu um pouco, né? Uhum. Subiu, porque eu vim de uma família, Tati, que até então, né, até a minha adolescência, nós não se ouvia falar de faculdade. Carro, a minha família, ninguém tinha carro. Eu tinha um tio distante que casou com uma tia lá que tinha moto, na minha infância, sabe? Então, isso não se falava nisso, carro, bem capaz. Então, assim, para mim, eu sempre disse, né? Tanto que logo que eu tirei a carteira na igreja ali, quando na minha igreja congregava, eu fui uma das primeiras mulheres ali na igreja a ter carteira. Porque, e foi incrível, depois todas as outras tiraram também, né? Foi lindo isso também. Mas que era uma realidade muito distante da minha, tá? Hoje, qualquer pessoa tem carro, todo mundo tem carro, mas nesse período, nesse tempo, nesses anos atrás, para mim era uma coisa muito distante. Enfim, a loja ia muito bem, né? Até que veio algumas crises, funcionário público, enfim, eu quebrei. Eu fiquei endividada, muitas dívidas, já não estava mais conseguindo manter a loja. Isso tudo não é porque eu não vendia bem, a loja se vendia, só que eu pulei etapas da minha vida. Por não ter essa orientação, eu pulei etapas. Eu adquiri coisas antes do tempo. Hoje eu enxergo isso. Hoje eu vejo isso. Só que daí, Tati, eu vendi a loja ainda se vendia muito bem, dentro da loja tinha muitos clientes, só que o que tinha por trás disso era muita conta que não estava conseguindo se pagar, entendeu? Sim. Fechei a loja, vendi a loja, né? E vendi com tudo lá, vendi com uns amigos nossos até, porque eu ainda tinha bastante cliente, os clientes ainda me procuravam até hoje, né? Só que daí, fechando lá, ficou as dívidas. Só que assim, Tati, para mim, cristão, sempre ouvi dizer, cristão não fica devendo, cristão não compra nada que não pode pagar, né? Cristão não é caloteiro, tá? Isso martelava. Aí tu pensa, e eu sempre fui muito certa com as minhas contas. Quem me conhece sabe. Tanto que eu comprava, assim, já fiado em fábricas, porque as pessoas confiavam em mim, porque muitos anos que sabiam da minha índole. Aí tu pensa, essa pessoa honesta, essa pessoa que pagava tudo em dia, né? Eu peguei empréstimo com o banco, eu pedi dinheiro emprestado, né? Para pessoas conhecidas, que isso assim me gerou muita ferida, me machucava muito. Chegou um ponto daí, Tati, que isso tudo, que eu acredito que seja o meu princípio de tudo, assim, que foi o que... E eu sempre ouvi também uma coisa que eu gosto de frisar, que cristão é forte. Cristão é forte.
cristão não é derrotado, né? Não, nós somos uns super-heróis, né? Inabalável. Inabaláveis, né? Tristeza, não, capaz. Derrotado, chorando, angustiado. Isso nada, nada, nada. A gente tem. Só que daí tu começa a te sentir assim, peraí. Então eu não sirvo a Deus. Como é que eu tô sentindo tudo isso? E cadê Deus nessa altura? Daí as pessoas vão me olhar. E daí eu já estava me condenando, porque o que as pessoas vão falar de mim? Que Culpa. testemunho eu vou dar? Sim. Culpa? Começa Derrotada? Culpada? Culpada? Tá? E as cobranças começaram a bater na minha porta. O telefone começou a tocar. E eu comecei a falar. Eu chorava, tinha pessoas que eu chorava, tinha outras que eu já não atendia mais. Tá? Porque eu não tinha mais o que dizer, as pessoas não acreditavam que eu não tinha como pagar. E isso foi me causando mal, só que eu não aceitava, achava que não era isso. Sim. Enfim, achava que não era isso, sabe, Tati? E comecei a me isolar. Comecei a entrar para dentro do meu casulo, me isolar, me isolar. Não queria ver muitas pessoas mais. Não aceitava que eu estava falida, quebrada. Não. Eu achava qualquer outra desculpa, eu não quero mais, eu não queria mais esse negócio, eu tô saindo fora, isso, aquilo. Enfim. Até que eu comecei a me sentir muito triste, sabe, Tati? Só que não é aquela tristeza passageira. Sim. Não é aquela tristeza que vem e logo vai embora. Não é a tristeza da emoção básica que todos nós temos, que é normal, que podemos sim ter, porque somos humanos. Jesus também chorou, também ficou triste, né, quando seu amigo Lázaro morreu. Então, a gente precisa entender isso. Somos humanos. Somos cristãos, sim, mas somos humanos. Só que, como tu disse, a tua tristeza era profunda. Ela não passava. Exatamente. Uma coisa que até anotei aqui, porque as pessoas hoje como está muito na moda, a depressão, né? Porque todo mundo, e é uma doença que tem muita hoje, eu acredito que sempre teve, mas hoje, devido à pandemia, devido a muita coisa aí, né? A gente está isolada, muitas pessoas se descobriram com essa doença. Sim. Mas assim, o que até eu anotei aqui, que as pessoas não confundam, Tati, uma tristeza momentânea com depressão. Exatamente. Porque nós, principalmente nós mulheres, a gente tem TPM, a gente fica triste. Quando a gente sofre um luto, a gente tem uma tristeza. Sim. Ela não pode ser permanente, mas ela tem um período para durar. Sim. E a gente tem que entender isso. Tem que passar por isso. A gente tem que chorar, tem que passar por isso. Enfim, decepções, né? Traições, muitas vezes, nos geram tristeza. Pode desencadear depois uma depressão. Mas aquela tristeza ali, naquele momento, não é eu me separei hoje, eu sofri isso, eu tô com depressão. Não é assim, as coisas vão, né? Não sei se eu tô... Tu que é psicóloga, né? Quase, né, amiga? Sim. Separação, doenças, né? Tu passou por uma doença agora, isso gera tristeza, gera trauma, mas não significa que tu esteja com depressão. Para as pessoas avaliarem bem isso, né? Porque hoje, às vezes eu vejo uma pessoa tristões, as pessoas já dizem, tá com depressão, tá com depressão. Eu era assim, eu também apontava um pouco assim. E uma coisa que eu fazia, eu era daquelas que dizia que era frescura. Eu achava. Eu não dizia que era falta de Deus, mas eu achava, tá com depressão, mas olha aí a vida da criatura. Tem tudo. A pessoa tem tudo e tá com depressão. Não é isso. E até algo importante para a gente falar, né, Rose? Porque esse tipo de fala para uma pessoa que está depressiva, que não está só numa tristeza, como tu bem colocou aqui pra gente, colocaste aqui, a pessoa que está realmente depressiva, ela não consegue enxergar nada bom. Tudo apaga a luzinha lá, sabe aquele ticket da vida que a gente tem, né? Ligou, opa, nascemos, somos felizes, temos um brilho no olho, temos vida. Quando tu tá depressivo é como se tivesse desligado aquela chavezinha da vida. Tu não consegue ter alegria, tu não consegue ver nada bom. E quando alguém pega e te diz, mas tu tem tudo, aí fica pior a situação. Porque daí começa a vir aqueles pensamentos suicidas. É verdade, eu não sirvo pra nada, então eu não consigo nem enxergar isso. Existem certos comentários que são muito ruins de se fazerem, não se deve fazer, e é importante que todo mundo saiba. Mas eu acho que a gente vai falar mais depois.
Fica aí com a gente que a gente vai falar como abordar uma pessoa. Então, exatamente. Tati, daí seguindo assim, eu comecei com esse sentimento, comecei a me sentir diferente, assim, mas não aceitava nada disso, nem passava pela minha cabeça a depressão, né? Mas, enfim, comecei a me isolar. Eu lembro que meu marido saía para trabalhar. Aí eu não queria trabalhar com nada, eu não queria fazer nada. Sim, porque eu simplesmente eu usei o recurso, quero ser dona de casa, quero ser do lar e não vou fazer nada. Simples assim. Só que o Osmar saía para trabalhar e ele saía com o carro pela garagem e eu fechava toda a casa. Eu me fechava toda dentro de casa e ali eu ficava. Quando eu escutava o barulho dele chegando no final da tarde, eu abria as janelas, eu já estava vivendo uma farsa, né? E naquele período, durante o dia, eu chorava muito. E o choro da depressão, a dor que a gente sente, quem está com depressão, se tem alguém que tem depressão que está me escutando, sabe? Que é uma dor insuportável. Eu costumo dizer que as pessoas, né, tiram a vida quando estão com depressão, quando estão no, né? Não é porque não querem mais viver, elas não querem mais sentir aquela dor. Exatamente. Porque a dor é uma dor muito pesada e tu não tem como arrancar, tu não tem como tirar ela, tu não sabe o que fazer. Aquilo te sufoca de uma maneira e daí já vem os pânicos, vem a síndrome do pânico, vem a ansiedade, tudo junto. Isso te leva assim ao ponto de tu querer desistir da vida. E daí, Tati, vem um ponto muito importante assim, ó, que é as pessoas que estão do lado da gente. Né? Observar. Então, eu e meu esposo já somos sozinhos em casa já há alguns anos, né? Meu filho casou muito cedo. Ele começou a achar estranho, mas ele não sabia também como lidar comigo. Ele não sabia como lidar com isso. Ele não sabia. E às vezes eu via desespero no olhar dele, compaixão, mas ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como me ajudar. Porque às vezes as palavras que ele dizia para mim de conforto me gerava desconforto. Né? Porque como eu sempre fui vista como a mulher guerreira, a mulher que, né, batalhadora, aquela que corre atrás, forte. Nossa, tu já passou por tanta coisa nessa tua vida, né? E já passei mesmo, fica para outras lives, né? Já passou por tanta coisa, isso aí vai te derrubar, uma coisinha dessa vai te derrubar. Não tem como, né? E daí e falar para as pessoas. E daí tu começa a viver duas vidas, né? Exato. Dentro de casa, isolada, e quando tu sai com aquele teu sorrisinho amarelo para as pessoas não perceber que tu tá doente, que tu tá triste. É porque tu liga um automático, né? Quando tu tá na depressão ali no leve, tu ainda tem o senso de responsabilidade. Então tu sai para trabalhar, tu sai para teus compromissos como se tu estivesse num robô, num automático. Tu vai fazendo aquilo que tu sabe que tem que fazer. Mas por dentro tu tá acabado, tá arrasado. Como tu disse, lá na tua casa, na tua intimidade, lá é a realidade que tu já está dentro da tua mente vivendo, né? Que são os sintomas da doença. É bem importante, né? Porque as pessoas que estão mais próximas da gente, e fica a dica para quem está nos assistindo, que tem alguém, né? As pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que primeiro identificam isso, né? Mas não sabem como... Começa a ficar diferente. Não sabe como ajudar. E o pior, Rose, muitas vezes as pessoas que são as que estão dentro de casa, que vêm por não saber, por não conhecer os sintomas e não saber como é uma depressão, tendem a falar aquilo que a gente disse ali no início. É frescura, é falta de não ter o que fazer, é falta de gratidão, sabe, muda o foco, dá uma reviravolta e acaba nos abatendo mais. Então, muitas vezes vem de fora alguém que nota, tens que fazer alguma coisa, né? E aí vai ajudar a ficar perto. O meu esposo até sempre dizia para mim assim, tu não nasceu para ficar em casa. Tu tem que trabalhar. Olha, tu vivia, a tua rotina era outra, agora tu tá triste porque tu tá em casa. E tipo assim, era tudo que eu queria era ficar em casa naquele momento, sabe? Sim. Hoje eu sinto prazer, eu tô em casa e não fico triste, não é? Mas naquele momento eu tava doente. Claro. Eu tava com uma doença, né? E assim, Tati, o dia que... E tinha dias assim que eu tava um pouquinho melhor e eu tentava ajudar ele, como ele me ajudar quando eu tava com muita crise, né? Porque
a depressão, ao menos o grau que eu tive, assim, tinha dias que eu não estava tão afetada, mas tinha outros dias, assim, que eu queria, né, terminar com tudo, né? Então, daí eu parei de ir na igreja, porque eu não queria que as pessoas me vissem triste. Eu já não conseguia mais disfarçar a tristeza. Então, eu já não queria mais ir. E não queria receber os comentários desnecessários que muitas vezes as pessoas, por viver no sistema religioso, né, tem esse, né, pré-julgamento de ouvir que eu precisava de Deus, que eu ouvi várias vezes isso, várias vezes. Sim. Vai lá, Rose, lá no fundo e vê o que aconteceu. Tipo, tu cometeu alguma falha, algum pecado, alguma coisa que está causando isso aí. Ou tu está em pecado, né? Tu tá vivendo alguma situação na tua vida aí que... E daí já me vinha. Oi, Eu digo, é as dívidas. Exatamente. Aí eu quero entrar numa situação que é assim, ó, aí tu fala assim, ó, tu foi buscar um pecado para aceitar que tu tava com uma situação, e aí eu vivi algo parecido, e eu lembro que eu dizia pro meu marido, não vou sair de casa, não vou nem, assim, me chamavam para pregar em algum lugar, não vou, não posso, eu estou em pecado, eu tenho dívida. Aí ele olhava para mim e dizia assim, só um pouquinho, então ninguém mais pode pregar, porque todo mundo tem pecado, todo mundo tem uma situação, só que a diferença é, tu sabe e tu quer pagar, e tu estás te forçando para pagar, então tu não aceita isso. Só que daí ele falava aquilo, e eu na hora, tá, era só ele sair, e como eu estava com aquele, né, a depressão é uma doença que desliga a chave da vida, do entendimento, não, eu já voltava a chorar, e já começava de novo naquela situação, eu tenho um problema, eu tô mal, não quero acabar logo com isso, então é muito complicado isso, porque as pessoas nos condenam, nos julgam, e a gente já começa a vestir aquela camiseta e ficar pior ainda. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tanto porque esse negócio de estar devendo, de ter dívidas. Hoje, se tu me perguntar assim, daí, Rosi, já pagou tudo? Não. Mas hoje eu já encaro uma modernidade. Só que eu continuo pagando. Exatamente. Entendeu? Ainda Eu não paguei atrás. tudo, mas eu nunca deixei de pagar desde lá. Mas eu estou indo conforme as minhas condições. Exatamente. Entendeu? Eu estou colocando as coisas em ordem conforme minhas condições. Mas naquele tempo ali, aquilo ali me afetou de uma forma. Eu até ouvi de pessoas, porque as pessoas me conheciam, sabiam que eu era cristã, que eu estava devendo, por já ter um relacionamento de anos, de dizer, né? Nossa, mas tu não é evangélica? Evangélica não pode ficar devendo. Eu, meu Deus, é verdade. E agora, o que eu faço? Nós botamos a nossa casa para venda. Nós tentamos vender carro. A gente tentou vender, ofereci a minha casa para pessoas que eu devia um valor maior, para a pessoa me devolver um pouco do valor, para poder quitar as contas. A gente tentou, sabe, Tati? Porque no momento eu não via outra saída, a gente não tinha outra saída, né? Então, e aquilo ali começou a me levar no desespero, desespero, desespero. Até que chegou um ponto um dia, pode falar. Eu ia te perguntar, tu chegou a pedir ajuda para alguém dentro da igreja? Explicar, contar a tua situação, falar como é que tu estava? Assim, logo no início disso tudo eu procurei a minha liderança, né? E me sentei, marquei uma hora, sentei, fiquei algum tempo conversando com essa pessoa, né? Ali, ela orou comigo e estaria orando, mas ela só me escutou, na verdade, assim, não conseguiu me dizer algo, né? Porque eu precisava escutar alguma coisa, né? E no momento, a minha tristeza, tudo aquilo ali que eu tava passando era só por causa das contas, né? Então, né? Acho que naquela hora eu queria ouvir assim, tipo assim, não, fica tranquila que isso aí não é pecado, tá tudo bem, né? Continua firme com Deus, vai resolvendo as coisas um pouco. Mas não ouvi isso, tá? Mas não culpa as pessoas, porque, assim, a maioria das pessoas dentro da igreja não estão preparadas para receber essas pessoas. Não estão preparadas para essa doença. Não sabem como lidar com essa doença. E eu comecei a fugir dos meus irmãos em fé. Eu comecei a fugir deles. Comecei a fugir porque eu não queria ouvir coisinhas que eu sabia que eu ia ouvir. E por saber que eles iam me condenar. Então, meu marido ia, né, para os cultos, porque quem não é evangélico, quem não sabe, mas nós vamos nos cultos, né? E ele chegava em casa e ele dizia, fulana perguntou de ti.
E eu dizia, o que tu disse? Ah, disse que tu não estava se sentindo muito bem. Tá? E assim foi, meses, meses, meses. Chegou um ponto que eu estava esperada. Só que essas pessoas não me ligavam também. Elas não me procuravam. E isso te gera mais rejeição, mais, sabe? Te deixa mais triste, te deixa mais angustiada e te deixa mais pesado. Vai vestindo mais a carapuça, né? De devedora, pecadora. Já tava aqui assim, já, né? Tava quase me cobrindo todo o meu rosto. Aí chegou um dia que eu disse pro meu marido, disse assim, quem perguntar de mim, tu vai falar que eu tô doente. Ah, não, isso aí é depois, porque daí deixa eu te contar antes, né? Tá. Mas não, dentro da igreja foi assim um processo. Mas antes de eu saber que eu tava doente, né? Daí parei de ir. Um dia eu tô em casa e com muita insistência o Osmar me tira para fora do pátio para nós tomar um chimarrão, era inverno, no sol. E eu sentei com ele lá. Olha o sol. E nesse dia ele olhou para mim, Tati, e disse para mim assim, eu não te conheço mais. Tu não é a mulher que eu casei. Olha tu, olha o teu estado. Olha o teu semblante. Cara, aquilo ali mexeu comigo. Mexeu muito comigo. Porque daí eu comecei a fazer uma avaliação do tipo... Ah, eu passei rímel, eu não posso passar o dedo aqui. A pessoa não é acostumada, né? Ai, ai. Os corações subindo aí, ó. Agora, eu te amo, sogra. Tati, só que assim, aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Porque eu sei que meu marido sempre teve uma admiração muito grande por mim, sabe? E ali eu olhei para ele e eu disse, e se eu nunca mais voltar a ser aquela mulher? Ficou cri, 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 cri. Só que ali, Tati, eu senti vontade de lutar. Eu senti um desejo. E ele disse ali para mim, tu precisa de ajuda. E eu estava precisando de ajuda. Eu precisava de ajuda e não era só espiritual. Né? Não era só espiritual. Porque eu já tinha amigos mais chegados, que meu esposo já tinha comentado, que estavam orando por nós. Eu nunca fiquei, eu nunca perdi minha fé, eu nunca deixei de amar Jesus, sabe? Eu nunca deixei de amar Jesus. Eu nunca culpei ele por eu ficar doente, sabe? Eu tinha na vergonha. Porque de tudo isso, eu não queria envergonhar o nome dele. Entendeu? Porque eu devendo, as pessoas me vendo, eu como uma derrotada, devedora, caloteira, como vi já, né? Então eu não queria envergonhar o nome dele. Porque eu sei que esse Jesus, ele é... Hoje eu entendo, assim, sabe, Tati? O quanto ele teve comigo nesse momento, sabe? Nesses momentos de dor. Quanto ele teve comigo. Mesmo sem eu escutar nada, mesmo sem eu não ver uma visão, nada disso, sabe? Naqueles momentos de dor. A Tati, gente, eu ligava para ela, né, Tati? Antes dela ficar doente. Eu ligava não, eu mandava áudio, né? Porque eu não tinha coragem de falar assim, né? Mas eu abri muita coisa que eu tava sentindo. Porque assim, a Tati, eu sabia que ela tava fazendo psicologia. Eu digo, ela vai ajudar a louca aqui, né? Porque até então, né, não sabia o que era, né? Que eu tinha. E a Tati me ajudou muito com palavras, com conselho e com procurar ajuda, essas coisas todas, né? Enfim, eu procurei um médico. Já posso para essa parte? Pode ir. Eu procurei um médico, Tati, e assim, olha, algo assim maravilhoso, porque eu não precisei ir para um psiquiatra, né? Eu cheguei aí em algumas sessões com psicólogo, tá? Que era uma psicóloga cristã, que uma amiga minha tinha indicado. Ela foi algo assim extraordinário na minha vida, só que esse serviço tem um preço e eu não estava podendo pagar. Eu não tinha como pagar. E pelo SUS, que era onde eu me tratava e que eu me trato até hoje, não tinha isso assim com essa agilidade, né? Sim.
Porque é uma coisa que tu precisa imediato, Para ontem. sabe? É para ontem. Uma pessoa que, nossa, que assim conseguiu identificar que está precisando de ajuda, ela não suporta mais, né? Ela não suporta mais. E só um detalhe, Rose, geralmente a pessoa que consegue identificar, ela está ainda ali no leve. Quando ela começa do moderado para o grave, ela pode até identificar, mas ela não tem forças. E aí precisa alguém da família ir junto, marcar a consulta. Exatamente. E dizer, não, é para mim, vamos lá junto, vamos lá, eu vou te ajudar. E aí chega lá e apresenta a situação, porque a pessoa que está... É importante entender isso, tu não vai mentir, tu não vai dizer que é para ti e que é para outra pessoa. Porque muitas vezes, o exemplo, né? Eu tenho uma filha e minha filha está com depressão. A minha filha não quer ir, ela não tem força, não consegue mais. Já passou desse estado de consciência e do leve. Tá no moderado ou grave. Tu vai marcar consulta, tu vai dizer para tua filha, não, vamos lá comigo, porque eu preciso que tu vá comigo. Eu tenho que fazer uma consulta. Sim. Quem está ouvindo, ó, entenda bem. A mãe que está levando a filha, ela também precisa de terapia. Ela também precisa ser ouvida e saber como lidar com aquela pessoa que está com depressão. Então, ela precisa sim ir fazer essa consulta. Ela pode chegar lá com a filha dizendo como ela está se sentindo em relação àquela situação, pedindo ajuda. E aí a psicóloga vai entender a situação e vai então estar falando com a adolescente, com a pessoa, seja lá amiga, parente, seja lá, né, cônjuge, que vai estar indo junto. Porque quando chega no moderado ou grave, nós temos que sim levar a pessoa junto pelo braço, fazer alguma coisa mais porque a pessoa não tem forças, tá? Só um parênteses para ajudar quem está numa situação difícil. E essa médica que eu fui consultar, nossa, assim, ela me ajudou muito, sabe? Porque ali, quando eu fui, ela olhou para mim e ela disse para mim que eu falei tudo que eu estava sentindo, que eu não era assim, que eu estava me sentindo estranha, que o meu marido já tinha notado. E daí comecei a dar os sintomas para ela, e daí ela olhou para mim e disse assim, e tu já pensou em tirar tua vida? Eu disse para ela, já. Por mais de uma vez. Ela não, eu preciso te dar um tratamento. Isso não é normal. E só que assim foi tão incrível que ela começou a me dar uma medicação, mas ela começou assim pela mais fraquinha, para mim não ficar com nenhum problema de dependência. Não me deu remédio para o sono, me deu antialérgico para mim dormir, não era para mim tomar nada pesado. E assim, olhou nos meus olhos e disse para mim assim, vai fazer atividade física. Eu disse, vai ver, né, que eu vou sair pra rua fazer atividade física. Bem capaz. Na rua, todo mundo me vê aí, conhecido do jeito que eu sou na Zona Sul, vai todo mundo me ver na rua, bem capaz. Tati, é assim, ó, é outro conselho que eu deixo aqui. Uhum. Foi pra mim assim, ó, melhor que a medicação pra mim foi começar a ir pra rua. Aí eu comecei a encarar aquilo ali. Incrível, incrível. Hoje, já se passaram alguns anos, mas até hoje, ainda quando às vezes eu tomei o Osmar olha pra mim, já foi caminhar? Não foi dar uma corridinha? E eu digo hoje isso aqui, ó, a minha terapia é estar na rua, é caminhar. Então, às vezes eu digo para amigas minhas, né? Tem uma amiga minha que perdeu a esposa há pouco tempo, eu digo para ela, vai caminhar, vai pra rua, vai ver gente, vai correr, tu não precisa nem se relacionar com essas pessoas. É verdade. Mas vai respirar um ar puro, né? Gente, isso aí faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está doente. Eu sei que tu vai me dizer assim, ó, tu tá se sentindo triste, coisa, que tu não quer, que tu não tem vontade, que tu não tem ânimo, que tu não vai conseguir. E às vezes a gente tá com síndrome do pânico também, tu não consegue mesmo, porque eu comecei a sentir síndrome do pânico. Só que para mim era lugares com muitas pessoas junto, né? Que teve algumas vezes que eu consegui ir até o culto, chegar até a igreja, e tive que voltar para casa, porque o pânico que me dava era tão grande, porque eu tinha medo que as pessoas se aproximassem de mim, uma coisa meio misturada, né? Meio tudo junto. Então, isso me fez muito bem. Então, se tu acha que tu não vai conseguir, tenta. Vai 5 minutos hoje, amanhã tu vai mais 5. Quando tu vê, tu tá caminhando 1 hora e tu não tem ideia do que isso vai te ajudar. É muito bom, é libertador.
E outra coisa, né, Rose, é o exercício físico que libera a serotonina para que os neurotransmissores funcionem bem e façam as conexões necessárias. O sol, vitamina D, que às vezes tem pessoas que podem estar não com depressão, mas com alguns sintomas parecidos por causa da vitamina D. A vitamina D também é extremamente importante para a imunidade. Então, é com sol sim, tem protetor solar para pegar, tem mais essa. Então, uma parte do corpo tem que estar exposta para pegar por mais de 15 minutos. E a água, né? Por mais que a gente diga, o que tem a ver a água? A água, ela faz bem para todo o corpo. Teu corpo funcionando totalmente bem, tu conseguindo melhorando a pele, a vitalidade, funcionamento digestivo, tudo, tu também vai ficar melhor, com disposição. Então, tudo isso é um conjunto, né? Então, muito bom, é importante mesmo. E uma coisa também interessante, assim, sabe, Tati, que me ajudou muito também, o meu esposo começou a procurar informações na internet sobre a doença e como ele ia agir comigo. Olha só. Isso me ajudou bastante também. Porque, na verdade, é um mundo desconhecido, tu nunca passou por isso, né? Sim. Tu não sabe como agir com a pessoa, tu não sabe o que dizer. De repente, tu te depara com um ser ali desesperado, chorando, soluçando, mas não morreu ninguém. Né? Tem comida na geladeira? Tem roupa para vestir? E por que a criatura tá desse jeito? Né? É. E aí ele começou a me ajudar, começou a entender que muitas vezes só o que tu precisa é que a pessoa chegue perto. Não fala nada, chega perto. O ouvir a pessoa é muito importante. Essa tendência da pessoa querer sempre dar uma ajudada, né? Não, para fica que eu vou falar umas coisas boas pra ti. Vou te trazer a realidade. Ou eu vou pregar pra ti. Não, às vezes o que a pessoa precisa é só que tu faça uma simples pergunta. Como tu tá? Como eu posso te ajudar? Como é que tu tá te sentindo hoje? Faz uma pergunta pra pessoa e deixa a pessoa pensar. Né? O falar terapêutico é muito importante porque a pessoa precisa pensar. E aí ela vai pensar no que está acontecendo, ela vai repassar e ela vai pensar, inclusive, em soluções. Não é... Tem gente que fica indignada, né? Ah, para que eu vou pagar para um psicólogo para ele ficar me ouvindo? Imagina, eu vou gastar uma grana para isso. Mas acontece que ele vai saber como conduzir para que tu chegue repassando, entendendo, compreendendo, para chegar na solução. E ele vai conduzir também, né, de acordo com aquilo que é necessário para ti. Porque como cada pessoa tem uma vivência, uma história. E olha como nós começamos a live, falando das questões endógenas e exógenas. É tão complexa a depressão porque lida com a mente e lida com o quê? Tu falou da perda da tua loja. É um luto. As pessoas não sabem que fechar uma loja, algo que era tua história, tua vida, teu trabalho, pertencia a ti. Aquilo tu tinha tanto amor naquilo, era teu. Né, a posse, a tua conquista, a tua vitória, a tua vida, de repente tu perde aquilo, nossa, é uma perda muito grande. É muito realmente traumatizante e difícil de lidar. E aí tu vai somando com tudo que tu já viveu. Como é que tu vai lidar com aquilo? As pessoas precisam entender que é um misto de coisas. E o psicólogo, ele vai conseguir fazer essa linkar. Ele vai conseguir ajudar tudo isso. E aí entra a questão espiritual. A gente fala lá, cristão tem depressão? A gente escuta muito isso, né? Ah, é demônio, é espiritual, é encosto, é falta de fé. É um monte de coisa que a gente escuta, que as pessoas falam. Gente, a gente precisa entender que existe um mundo espiritual, sim. Existem anjos caídos, existem todo aquele mal ao derredor que fica, né, procurando ali qualquer brechinha pra gente cair. Só que ele fica mesmo soprando coisas na nossa mente. Né? Eu gosto de falar aquele desenho do pica-pau. Né? Quem já não viu lá, que tem o pica-pau bom e o pica-pau ruim. Mas nós temos o nosso ser. Né? E aí, se tu escuta muito uma coisa ruim, aquilo faz mal. Quem já não viu aí aqueles estudos, que até uma planta, né? Se ficar ouvindo muita coisa ruim, ela vai acabar... É um ser vivo, ela acaba recebendo aquilo ali e fica mal. E dirá um ser humano. Por isso que é importante a gente estar com alguém que vai estar nos ajudando. Claro que a oração, a leitura da palavra, o Senhor que pode todas as coisas, Jesus que é o mestre dos mestres, que ele cura, ele ajuda e ele cura. Claro que sim, mas nós somos um ser completo. E a gente precisa entender que pode ser físico sim. E se for físico, como tu falou ali, o caminhar, né, alguma medicação que vai fazer com que os neurotransmissores funcionem, a vitamina, é um conjunto de coisas.
E nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, nos fortalecendo, nos falando coisas que vão nos ajudar a sonhar, que vão nos ajudar a fazer com que aquela chavezinha lá da vida volte, não pressionando, não julgando, não criticando, não falando só, olha só, o que você está sentindo, tem tanta coisa. É um conjunto. É importante, sim, um profissional da área da saúde. E aí, tem um termo, né? Outra coisa, Pode falar. não, uma coisa que eu ia dizer, assim, que pela minha fé, né? Pelo que eu acredito, pelo que eu sigo, né? Pela minha religião, né? Ser evangélico, eu acredito que hoje uma pessoa com depressão, seja lá qual for o nível, que Jesus pode curar ela pode ser curada sim, não duvido disso. Mas eu não aconselho ninguém a ficar só nisso, sabe? Não só nisso, não estou desprezando porque Deus é tudo, mas busca isso, tem que buscar. A gente tem que buscar em Deus, tem que buscar na nossa fé. Hoje a ciência já comprova que muitas doenças, né? Hoje a Tati tem um exemplo disso, que pessoas na UTI conseguem escutar orações, essas coisas todas, né? Que existe esse poder, que existe essa força, né? Então, mas que as pessoas não fiquem só nisso. Que elas busquem ajuda profissional. Porque eu acredito na medicina, né? Eu acredito na medicina, acredito na ciência e acredito que o Deus que eu sirvo é o Deus que capacita esses médicos para trazer a cura para mim, seja qual for a minha enfermidade. Até porque se uma pessoa ela é hipertensa ou se ela é asmática e ela está numa crise de asma, por exemplo, num problema ali grave, alguém diabético, ela não vai ali precisando de insulina. Jesus, 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 Jesus. Ela sabe que ela pode morrer se faltar insulina. Ela sabe que ela pode morrer se ela não colocar a bombinha naquela dose que ela necessita naquele momento. Então a gente também precisa ter esse discernimento. E tem coisa que vai além daquilo que a gente está vendo. É uma doença que tu não vai pegar uma bombinha, uma insulina. Tu precisa de alguém para te auxiliar, para te ajudar a estar entendendo essa situação. É isso aí. Minha amiga, existem os gatilhos. O que são os gatilhos? Os gatilhos são aquelas situações que a gente, como ser humano, começa a identificar quando a gente pode estar começando uma crise. Esses gatilhos são extremamente importantes a gente fazer um autoconhecimento. Por isso que é tão importante a gente ter comunhão com Deus, fazer um devocional e saber aonde aquilo nos afeta. Quais são as situações que começam a surgir e acontecer que podem nos levar a uma possível crise depressiva. Porque assim como o alcoólico, né? O alcoólatra, ele tem uma situação de alcoolismo, ele fica sempre tendo que estar cuidando para não cair numa situação. Então, o depressivo, ele tem que cuidar. Nós precisamos entender isso para estar atento. Não significa que tu vai passar o resto da vida tomando medicação ou o resto da vida mal. Não. Nós acabamos de falar, nós acreditamos na cura. Mas também nós acreditamos no controle. A gente tem que entender. Hoje, eu acredito que o tratamento, ele te ajuda a perceber isso. E tu mesmo já disse, né? Eu vou lá, faço uma caminhada, até o Osmar diz, vai correr. Né? Você já consegue entender que quando uma situação assim, tu vai lá e faz isso. Então, é importante a gente conhecer esses gatilhos e poder saber como lidar com as situações. E poder, inclusive, falar sobre o assunto para ajudar outras pessoas. E eu quero te pedir, infelizmente, né, para deixar uma mensagem, falar um pouco sobre esse assunto, o que tu pode deixar assim, de aprendizado, de uma mensagem de fé, alguma dica, alguma coisa da tua experiência que tu pode deixar para as pessoas que é extremamente importante que elas saibam. Assim, Tati, eu acredito. Hoje, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu não me sinto curada. Eu me sinto em tratamento ainda. É como a Tati disse, é como um alcoólatra, tá? Eu tenho que lutar com alguns sentimentos, algumas coisas que às vezes vêm, tá? E tenta me trazer tristeza. E, enfim, né? Que nem... Como o meu caso, meu gatilho maior é financeiro, então quando aperta um pouquinho já, que dá uma apertada, eu já me sinto
eu já vou recuando. E começo a me sentir triste, tipo assim, começo a me sentir impotente. Parece assim que eu não vou vencer de novo aquilo ali. Aí eu tenho que respirar fundo, tenho que viver um dia de cada vez, tenho que viver aquele momento. O cheiro a florzinha, só para a velhinha, esse é essencial, né? Para quem está se sentindo com depressão, angustiado. Muito bom. Isso aí, guria, virou aqui em casa, todo mundo faz isso. Quando alguém tá meio atacadinha, que todo mundo diz, filho, nora, é todo mundo, né? Ó, cheira a florzinha só pra velhinha. Muito bom. Mas assim, minha amiga, que não deixe chegar no estágio final, porque eu digo sempre que a depressão é o estágio final é o fim mesmo, né? É quando a gente desiste realmente, né? E acaba tirando a vida, perdendo a vida por causa dessa doença, né? E que você não chegue nesse estágio. E procura ajuda. Eu sei que tem muitas pessoas, Tati, que vivem sozinhas, que não têm um relacionamento, marido ou mulher, né? E às vezes não tem nenhum amigo muito chegado, mas que tu procura ajuda. Hoje eu tô aqui, eu me ofereço, tá? Se tu precisar conversar, pode me chamar, né? Eu não sei de tudo, não sou a dona da razão, mas assim, o que eu vivi, e se eu puder ajudar, eu quero ajudar, sabe? Porque eu sei, Tati, que tem momentos que é tão difícil passar sozinha isso, sabe? E ser compreendida, é muito mais fácil ser compreendida por alguém que já passou por isso, né? É como tu tem filho, né? Nada como uma mãe que já teve um filho para te auxiliar numa cólica, né? Tati, o que eu dou porque tá com cólica? E assim, é alguém que já teve uma doença que a gente teve, né? Então, pode me chamar, né? Pode caminhar comigo. Pode correr, eu não estou podendo agora que meu ciático está bem atacado. E se tu tiver oportunidade, assim, fala com Deus, conversa com Jesus, porque eu acredito que a fé é algo maravilhoso, né? E que nós temos que ter fé, né? Que a gente tem que crer, né? Que Jesus pode nos fortalecer nessa hora, Ele pode, né? E se tu sentir assim no desespero total mesmo, tipo assim, tu tá dizendo já que hoje é teu último dia, tu não, dá mais um dia, tenta mais um dia, porque o dia de amanhã eu tenho certeza que ele vai ser melhor que o dia de hoje. Não desista da vida, não deixa essa doença te vencer. E se tu tá me escutando e tem alguém, tem algum amigo, alguma amiga tua, ou esposa, ou esposo, seja lá filho, que tu tá vendo que tá diferente, encosta do lado. Não fuja, não foge, não perde a pessoa que tu ama para essa doença. Porque é muito fácil desistir das pessoas. Né? Deixa de lado, deixa para lá, deixa, esquece. Mas assim, ó, fica junto. Abraça, não tem o que falar, abraça apertado, abraça forte, sabe? Ai, um abraço, às vezes, gente, a gente está numa fase que a gente não pode abraçar, mas um abraço é tudo, um abraço, meu Deus. Gente, eu já vi pessoas dizer assim que foram curadas através de um abraço. De tanta dor na alma, dor, né, enfermidades, por um abraço. Então, tu imagina a pessoa que a gente ama nos abraçar. Né? Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui ser. Foi ótimo, porque é bem isso, né? A fé, ela tem que nos salvar, nos deixando livre, né? Quem conhece Jesus, quem vive hoje, vive na graça. E a gente não precisa fazer nada para agradar a Deus. Então, muitas coisas de culpa, essa coisa de ficar mal, alguma coisa não está certa, não está legal. Pode falar. Não, o que eu ia dizer também, assim, para as pessoas que estão me escutando, que se tem alguém, ou depois que vai escutar também a live, não sei se ela vai ficar salva, sim, mas enfim, se você é de alguma instituição religiosa, se você, né, é um cristão, um evangélico, católico, seja lá o que for, não critique. Não critica, não julga. Eu já tive no outro lugar também, né? Eu já tive em outro lugar também, eu já tive no lugar de apontar, de achar, porque ninguém é igual a ninguém.
E às vezes a minha dor... Daí, de repente, hoje tu vai dizer assim para mim, que frescura, ficar doente porque tá devendo. O Brasil inteiro deve. Sim, o Brasil inteiro deve, mas a Rose ficou doente. Né? Então, assim, não julga a minha dor, né? Porque é tão fácil, às vezes, né, Tati, a gente colocar, tipo, que frescura, né? Tão pouquinho e tá passando por tudo isso. Gente, tu nunca sabe, porque a minha dor não é igual a tua dor. Eu sinto diferente do que tu sente. Então, a gente tem mania de se colocar. Eu já fiz muito isso, sabe? De me colocar assim, no lugar da pessoa e dizer, eu sou forte, não passaria por isso, que bobagem. Vai, segue em frente. Mas não é assim. Não é tão simples assim. É bem isso mesmo. Agora tu fechou com chave de ouro, né? A minha dor é única e diferente, não é menos ou mais do que a tua. É apenas diferente. E a gente tem que se respeitar. Então, essa questão de não julgar, de não condenar, é muito forte. A gente precisa ouvir, se colocar no lugar do outro, para ouvir o que ele está dizendo. Aquilo que ele está dizendo, mas está exagerando. Bom, isso é a tua opinião, né? A gente tem que dar um crédito para a pessoa. Se tu perdeu o crédito, tu não confia mais no ser humano, tu também está com um problema, né? Então, peraí, vamos parar com isso aí. Porque a gente tem que se respeitar e tem que se ajudar e tem que realmente ter amor uns pelos outros, né? E ser cristão é ser como Cristo, e Cristo não julgava. Ele dizia, vinde a mim como estás, que jamais, de maneira alguma, te lançarei fora. Então, quem lança fora alguém que está chorando, alguém que está depressivo, alguém que não está legal, porque acha que a frescura tem que rever os seus conceitos. Né? Quem acha que aquela pessoa com falta de fé, e a pessoa está lá na igreja, né? Ou está em casa, tendo um momento com Deus, ouvindo louvor, fazendo o devocional, né? Alguma coisa está errada com aquela pessoa que está julgando. Então, a gente precisa realmente rever isso. Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Por esse testemunho, por essa live. Realmente, assim, olha, muita, muita gratidão. Vou pedir para vocês que estão aí nos ouvindo que, por favor, façam comentários, façam perguntas, porque após ouvir toda a live, se tem alguma coisa que a gente quer saber mais, ou até mesmo alguma dúvida com alguém que possa estar passando por uma situação, e a tua pergunta aqui não é errada, não tem pergunta certa ou errada, assim como a gente também não vai dar uma resposta ali embaixo, né, para te expor. Pode mandar perguntas, né, no privado, né, direto para a Rose, direto para mim também, mas quanto mais perguntas vocês fizerem para nós, mais vocês estão nos dando a chance de servir, de ajudar outras pessoas, outras famílias. Porque muitas pessoas estão realmente em casa mal, muitas famílias estão em situações bem difíceis e não sabem como sair dessa situação. E a gente se colocou aqui à disposição para ajudar. Então, ajudem-nos a ajudar, né? Façam perguntas, cooperem. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, assistam as lives, compartilhem, entrem lá no canal do YouTube, tem várias lives lá resumidas, para que vocês possam então estar se edificando e ajudando outras pessoas ali, né? E como é que os youtubers se inscrevem no canal, deixa like, comenta, compartilha, né? Porque tudo isso... Manda verãozinho, tudo isso ajuda a missão, eis-me aqui, ajuda nós que estamos aqui para servir, fazermos um diferencial por onde a gente passar, tá? Então essa é a nossa vontade, o nosso desejo. E semana que vem, a live das mulheres traz mais uma mulher forte aí, que tem uma missão forte, feminina, que tira mulheres de situação de prostituição. Não é qualquer... É bem forte aí, ensina uma profissão, né, apresenta Jesus para curar feridas, para que essas pessoas possam conhecer o maior, the best, o perfeito, o único amor que existe aí, né? Então não percam, né? Estejam conosco aí. E muito obrigada por vocês que participaram com a gente até agora, até o final. A gente encerra a live aqui, não saímos da presença de Deus, mas eu tenho que confessar uma coisa. Esse finalzinho aqui, eu fico vendo, porque não consigo ver durante a live, as pessoas que ficaram com a gente, porque trava aqui, eu não consigo passar. E eu vou te pedir, minha amiga, olha tu também aí e vê quem tá aí com a gente até o final, e vamos mandar beijo, vamos agradecer, porque é tão gostoso isso. Eu vou tentar aqui, olha aqui, ó. É verdade, ó. Vamos mandar beijo para as pessoas, vamos agradecer a Lu, que tá aí com a gente, da Vida Meirelles.
Quem mais, gente? Eu tô tentando passar aqui, arrastar. Margarete. A Carla, Margarete, minha cunhada, a Vanessa. Ô, Pretinha! Eu vi uma hora que ela colocou que gosta muito de nós Ana duas. Luísa, o meu maridão. Osmar, vem A aqui Pri, então. A a minha Loiva. nora Laís. Eu vi que a A mãe Loiva. entrou. Ó, manda um beijo pra A minha mãe, tá, Vanessa? Beijo pra tua mãe, pra tua irmã, pra A Suzana. Eu não tô A conseguindo. Lorena. Lorena. É muita gente, muito obrigada. Tem E 19 se alguma pessoas coisa eu não assistindo. expressei bem, me perdoe, porque é a primeira vez que eu participo de uma live assim que eu Foi falo, né, ótimo. da minha história, então a gente não consegue ser tão clara, né? Olha ali, Mas ó, o se tiver alguma Xande. dúvida. Ó, Xande Xande, é meu irmão. muito orgulho dessa mulher. Olha que lindo. Que Meu legal, irmão, te gente. amo muito. A Esther, minha sobrinha. Que A gostoso. Lília, minha sobrinha. Glória a Deus. Que bacana. Muito obrigada pelo carinho de todos. Tem mais pessoas A aí com a Geu, gente. minha cunhada. Ai, que alegria, meu Deus. Muita gente. Obrigada, Lorena. Esses corações Lindo. lindo, é tão gostoso, é tão bacana, é tão bom, né? Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo aí pela participação de vocês, por estar conosco. E a gente deseja do fundo do nosso coração que Deus abençoe vocês, abençoe o lar de vocês, abençoe a família de vocês. E a gente está aqui querendo cooperar aí com assuntos relevantes. Se vocês conhecem histórias, né, de superação, pessoas que querem dar um testemunho, querem trazer aqui mais informações também, entra com a gente, ó, tem ali, ó, Estética, Paulo, Camila entrou e abanando. Então tá, gente, obrigada. Legal. Então tá, Bacana. não dá vontade de desligar, ainda Posso vai falar uma coisa? fala. Gente, sigam lá o canal da Tati, porque assim, ó, as minhas amigas e o pessoal, de repente, que tá aí não conhece a Tati, tem um testemunho lindo de superação. A Tati esteve em coma por quanto tempo, Tati? 11 dias. Eu tive morta por 9 minutos. Parou o coração. Então, assim, ó, lindo, gente. Eu visitei ela na UTI, toda entubada, fui lá pentear os cabelos dela. Me deu então, comida. assim, ó, dei comidinha para ela também. Então, procurem, olhem, assistam no YouTube, tem o testemunho dela, fala um pouquinho também da história dela. Sigam ela lá, tá bom? Beijo para todos. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Eu também. Todinha, sabe? Beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.